Sérgio Moro apareceu ao lado de Bolsonaro no primeiro debate do segundo turno. A reaproximação tem uma razão de ser, e ao que consta, Moro já está sonhando com os benefícios que pode conseguir com isso. Bom, lá atrás você sabe, né? O Moro foi o cara que enjaulou o Lula, aí foi participar do governo Bolsonaro. E o acordo ali é que ele ia sair do Ministério da Justiça e em algum momento ia ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Sentiu que isso não ia dar certo, sentiu que o Bolsonaro ia passar a perna nele, foi tentar passar a perna no Bolsonaro antes, né? E agora, Ana, parece que ele pode voltar a sonhar. Olha lá. A aliança com Bolsonaro reacende planos de Moro no STF e até candidatura à presidência. Esse cara, ele realmente ele não esconde o que ele quer, né? A reaproximação do senador eleito Sérgio Moro, do União Brasil, com o presidente Jair Bolsonaro, do PL, reacendeu as pretensões do ex-juiz da Lava Jato de conquistar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, de acordo com interlocutores de ambos ouvidos pelo Estadão. Moro nega que tenha negociado qualquer cargo para o apoio, mas aliados admitem que o movimento político poderá trazer dividendos ao ex-ministro da Justiça e não descartam nem mesmo a retomada de seu plano de disputar a presidência da República em 2026. Deus o livre. Muito bem, tá aí então. Sérgio Moro voltando a sonhar, a gente mencionou o Bolsonaro com ele no debate. O que o Bolsonaro tem a dizer sobre a reaproximação? Tem um conhecimento profundo de como foi a corrupção no Brasil, conhece com detalhes cada um delator, quanto eles devolveram, quantas empresas devolveram, quanto nós pagamos para a Bolsa Americana por interferência no preço dos combustíveis, sabe o nome das pessoas indicadas para integrar, por exemplo, a Petrobras em troca de apoio político. Ou seja, o Moro é uma pessoa que é adequada para falar em corrupção. E quando se fala em corrupção, por favor, deixa eu falar, por favor. Tá falando. Você nunca brigou em casa não com o marido de vez em quando um pouquinho, uma breguinha, tá? Então acontece divergências, tivemos algumas, mas nossas convergências são muito maiores. Estamos num projeto aqui de Brasil. Interessante, né? Você lembra como é que foi a briguinha? Você lembra? Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. O Moro saiu dessa história aí como o honesto, o melhor de todos, né? O digno. Lembra? Chegou a dizer não estou à venda, mas a história é a seguinte: ele queria o STF, sentiu que não ia rolar a indicação, né? Aí ele começou lá no Ministério da Justiça a deixar os filhos do Bolsonaro à própria sorte. Parou de dar a proteção que estava dando. Deu no que deu, precisou sair do governo. Só que agora as coisas mudaram, o Bolsonaro não apenas levou ele para o debate, como passou a palavra para ele. Que é uma coisa assim, uma concessão num espaço muito nobre. A entrevista de um candidato à presidência, ou de um presidente candidato à reeleição, depois de um debate no segundo turno. De corrupção, mano, por favor. Olha, sobre o debate, né? Ficou claro que o ex-presidente Lula, infelizmente, não conseguiu responder perguntas importantes que são necessárias para o esclarecimento da população brasileira. Uma delas lá, por que o PT, em 14, 16 anos, quantos anos? 14 anos lá de governo, nunca transferiu os líderes do PCC, Marcola inclusive, para presídios federais de segurança máxima. Em 2006, nessa mesma cidade aqui, tiveram atentados terroristas perpetrados pelo PCC que vitimaram 59 policiais. E o governo da época estadual, hoje vice do Lula, Alckmin, e o próprio governo do PT, Lula, nunca realizaram as transferências. O que adianta ter presídio federal, como ele mencionou, que foi construído mesmo no governo dele, se o presídio não é utilizado para isolar as lideranças da maior organização criminosa do país? O Lula não explicou isso, não respondeu. Quando ele foi indagado
pelo Josias de Souza sobre o Petrolão, ele não respondeu e mentiu. Quem nomeou os diretores da Petrobras? Paulo Roberto Costa, Nestor Severó, Renato Duque, que estão no núcleo da corrupção da Petrobras, que era suborno, sim, vinculado a um projeto de poder do governo do PT, foi o Lula, não foi o Conselho de Administração. O Conselho de Administração aprovava ou rejeitava o nome, mas a força do presidente da República, nomeando esses diretores, que inclusive confessaram os seus crimes, o Lula mentiu porque foi ele que a caneta que assinou e aprovou o nome dessas pessoas. Inclusive, segundo os relatos, ele insistiu no nome do Paulo Roberto Costa, que tinha resistência dentro da administração. Olha, eu já falei claramente desde o início do primeiro turno. No primeiro turno, nós tínhamos o nosso candidato do União Brasil. Eu defendi o candidato do União Brasil, a Soraya Tronic. No segundo turno, eu me coloco claramente, eu sou contra o Lula e contra o projeto de poder do PT, que querem voltar, como diz o próprio Alckmin, querem voltar à cena do crime. Eu acho que isso é inaceitável. Eu preciso chegar na minha casa e poder olhar para o meu filho e dizer que o crime não compensa. E não consigo, nessas circunstâncias, aprovar qualquer volta do PT ao poder. Tenho, sim, minhas divergências com o presidente Bolsonaro, mas as convergências são muito maiores, e em especial em relação ao fato de que o PT, se nós permitirmos que o PT volte ao poder, eu acho que o Brasil caminha para um desastre não só econômico, mas moral. Me lembra um pouco a história assim do ex-abusivo, sabe? Aquele namorado que chega assim para você assim, não me largue, hein? Ou você nunca vai conseguir alguém como eu. Todo mundo que está por aí é pior. Lembra um pouco isso. Mas o Moro realmente segue na batalha dele contra a corrupção, Ana, porque, sobretudo, essa batalha contra a pronúncia da palavra, né? Um dia ele vai conseguir. Um dia ele vai conseguir pronunciar direito, né? Talvez o dia que ele conseguir pronunciar a palavra corrupção corretamente, ele consiga enxergar a corrupção no governo do Bolsonaro, que ele apoia, depois não apoia, aliás, para contar a história inteira, né, que ele viabiliza através da sua atuação como juiz, a sua atuação que depois foi desfeita, né, por estar viciada, então ele viabiliza o governo Bolsonaro, a candidatura e a sua vitória nas eleições, prendendo o opositor dele. Aí ele vai trabalhar para o Bolsonaro, aí ele sai dizendo que contra, né? Ele nunca gostou do Bolsonaro, depois ele volta, e nesse meio tempo ele não viu nada de problema com corrupção no governo Bolsonaro, com MEC, com compra suspeita das vacinas, com o que mais que a gente tem? Com rachadinha, ele não viu corrupção, talvez seja porque ele está procurando corrupção. Talvez seja por isso que ele não está conseguindo enxergar. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política.
E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque tá colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.